Paz e Caridade, da bela Santo Amaro da Purificação. É um prazer retornar a esta casa após alguns anos, não é, companheiro Edson? É um prazer enorme retornar, não apenas a esta casa, mas a Santo Amaro da Purificação. Trago um abraço carinhoso de Feira de Santana. E na noite de hoje, Edson solicitou-nos. Vai atrapalhar a cadeira? Não atrapalha não, tranquilo. Edson solicitou-nos esse tema: pegue a sua cruz e segue-me, que nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, nos itens 17 a 19, que eu conclamo-os a buscar a fonte, né? A ler esta mensagem do Evangelho, por mais que eu busque tentar clareá-la para vocês, mas nada substitui uma boa leitura, não é? Porque nos permite uma série de pensamentos e de reflexões acerca do tema, muitos dos quais eu não terei condições, talvez não tenha um alcance para atingir, mas certamente a gente lendo, não é? Na calma e na tranquilidade do lar, não é? Com tempo suficiente para refletir, certamente a gente consegue extrair muito mais. E a função do palestrante espírita, sobretudo, é essa, né? Estimular as pessoas a buscarem o conhecimento, né? No máximo a gente consegue dar um direcionamento, mas a nossa principal função é estimulá-los a buscar as obras espíritas e a conhecê-las adequadamente. O Evangelho é uma dessas obras pelas quais a gente precisa realmente buscar, não é? Beber desta fonte, né? Nós que ainda temos muita sede desta água que é o Evangelho, beber desta fonte, para que certamente nós estejamos dessedentados. Pode passar, Edson. Então, segundo Lucas, Jesus afirmara, né? Rejubilai-vos quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Essa atitude que nós, seres humanos, de um modo geral, temos de perseguir aquelas pessoas que pensam um pouco diferente de nós, precisa ser um pouco depurada em nós, né? Nós precisamos alcançar um estágio de evolução que não nos permita mais ter este tipo de atitude, né? De perseguir aquela pessoa ou aquelas pessoas que pensam diferente de nós, desrespeitando exatamente a liberdade de pensar. Quando Deus nos criou, né, talvez uma das atitudes mais sábias que Ele teve para com a criação dos seus seres inteligentes, da criação que somos nós, foi dotar-nos de livre-arbítrio para que a gente pudesse fazer as nossas próprias escolhas, né? E quando a gente vai de encontro ao pensamento de alguém, quando a gente vai de encontro à liberdade de escolha de alguém, a gente vai de encontro ao livre-arbítrio definido por Deus, né? A gente tenta cercear o direito que o outro tem de seguir um pensamento, seja ele qual for. Muitas vezes parece-nos até esdrúxulo, né? A forma como o outro pensa, às vezes até parece para nós, mas para nós, para o outro não, né? O outro vê coerência, percebe coerência, tanto é que segue este pensamento, que segue esta forma de conduzir-se. A nós outros cabe apenas respeitar a atitude do outro, até porque nós gostamos também de ser respeitados por nossas escolhas. E é exatamente isso que Jesus chama a atenção nesse momento. E um pouco mais do que isso, Ele tenta nos encorajar para que a gente não esmoreça ante, às vezes, o ódio e a perseguição que muitos exercem contra aqueles que seguiram o cristianismo. E isso não apenas nos dias atuais. Talvez nos dias atuais esteja até um pouco mais brando, né?
no passado isso fora muito mais sério, isso fora muito mais grave. A gente vai fazer um passeio breve aí pela história e vai ver momentos onde cristãos foram muito perseguidos por seguirem Jesus. E ele tenta nos fortalecer dizendo que aqueles que nos odiarem e nos perseguirem, né, em função de seguirmos a sua causa, que isso nada adiantará, que isso não nos diminuirá em nada, ao contrário, que isso gerará para nós uma recompensa no céu, metaforicamente, como ele explicara para nós. Da mesma forma também a gente precisa compreender que não deve buscar este espaço, buscar não esmorecer ante os ensinamentos do Mestre, não esmorecer ante as perseguições que porventura nós venhamos a sofrer por sermos cristãos, baseados nesta futura recompensa que o Mestre se refere. Ele assim o falou para nos fortalecer, para que a gente percebesse que não passaríamos por estas perseguições em vão. Mas, evidentemente, não deveremos vencer essas perseguições e esse ódio pura e simplesmente porque isso nos trará uma recompensa no céu. A gente precisa fazer porque a gente sabe que é importante seguir os ensinamentos filosófico-morais do Mestre Jesus. Porque a gente sabe da importância destes ensinamentos para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. A gente precisa fazer exatamente por isso. A gente não deve fazer só e pura e simplesmente buscando a recompensa que ele nos oferece. E aí a gente vê que ao longo de toda a história, perseguições a cristãos sempre ocorreram. Perseguições a cristãos são tão antigas quanto o próprio cristianismo. Emmanuel, que a meu ver é quem melhor retrata a história do cristianismo para a humanidade, a gente não encontra até mesmo na Bíblia, né, uma descrição tão minuciosa dos fenômenos que aconteceram durante o cristianismo como Emmanuel nos descreve. Lá na obra dele a gente vai verificar o quanto sofreram os cristãos, o quanto sofreram aqueles que renunciaram a tudo para servir a Jesus. Esta mensagem aí mostra muito bem o que aconteceu sobremaneira nas arenas romanas. O Coliseu, que inclusive suas ruínas estão de pé até hoje, e é um dos pontos turísticos mais visitados da Itália, mais visitados em Roma. O Coliseu, foi no Coliseu onde isso certamente mais aconteceu. Mas o Coliseu não foi a única arena de sacrifício dos cristãos, que foram sacrificados das mais variadas maneiras. Ali a gente está vendo homens crucificados em estacas, né? Aqui a gente vê outros cristãos que se reúnem e os animais, as feras, saindo das galerias para devorar esses cristãos. Que sem dúvida, nesse momento, né, esse momento pode até representar um sofrimento para eles, apesar de que Emmanuel retrata que no momento do ataque das feras, estes espíritos já não estavam mais nesses corpos físicos que foram devorados pelos leões. Ou seja, estes espíritos que passaram por essa realidade, eles não sofreram a dor física, não obstante seus corpos físicos tenham sido parcialmente ou até totalmente devorados pelas feras. Exatamente porque eles deram o seu grande testemunho, né? Eles não arredaram de afirmar a importância do conhecimento cristão para a humanidade naquele momento. Mesmo sob a ameaça de parar nas arenas, como eles pararam, ainda assim, eles não abriram mão de defender o cristianismo, de defender a Jesus. Eu não preciso dizer
que estes espíritos hoje são almas de escola, exatamente por isso, né? Porque dedicaram a própria vida, doaram a própria vida material em busca do crescimento, da divulgação do cristianismo. Não negaram a Jesus em nenhum momento, né? Então, por isso, certamente, nos dias de hoje, são grandes trabalhadores da obra do Mestre, são grandes divulgadores da obra do Mestre Jesus e ocupam, sob o ponto de vista da evolução espiritual, certamente espaços muito privilegiados, porque também fizeram por ele, né? Porque trabalharam pela obra de Jesus. Por favor, Edson, mais um. Aqui a gente vê que isso não aconteceu apenas lá em Roma, né? No surgimento do cristianismo, mas isso aconteceu em outras eras da humanidade. Por exemplo, isso aqui aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição de Hitler aos cristãos, né? E esta perseguição ela só diminuiu um pouco exatamente quando o Papa Pio XII, que alguns historiadores o descrevem como o Papa de Hitler, resolveu então calar-se ao Holocausto, calar-se ao massacre que o nazismo promovia com relação a outras etnias, tentando de maneira absurda uma purificação da raça humana, purificação entre aspas, né? Considerando apenas, não é, que uma única raça, uma única cor de pele, porque na verdade raça humana é uma só, né? Nós não temos diferentes raças, nós temos diferentes cores de pele apenas. Nós somos uma única raça, a raça humana, né? Mas ele imaginava que um determinado segmento genético seria o único que deveria preponderar e teria superioridade em relação às demais aqui no planeta. Enquanto ele não teve a bênção do Papa Pio XII, ele continuou perseguindo os cristãos durante a Segunda Guerra Mundial. Os cristãos foram também perseguidos, né? Mas a posteriori, com esta bênção do Papa Pio XII, aí as coisas se acalmaram, né? E o foco deixou de ser diversificado para ir completamente sobre os judeus, né? Foi quando então ele focou-se principalmente sobre os ciganos e sobre os judeus, na iniciativa do que ele chamou de purificação da raça ariana, como ele imaginava que deveria ser a raça ariana, uma única raça humana e superior, como ele decretava. Por isso o Holocausto, por isso mais de 6 milhões de vidas foram dizimadas, não é? Apenas com essa atitude tomada por ele, que foi um grande líder da Alemanha durante o conflito, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aí nesse período, a perseguição também aconteceu. Pode passar mais uma vez. Só que é importante chamar a atenção que, não obstante os cristãos foram perseguidos ao longo, não é, da humanidade, em algumas dessas circunstâncias que a gente viu, mas também não é certo que cristãos persigam outros povos, persigam judeus, persigam muçulmanos, ou até mesmo africanos, né? Então aqui a gente vê um retrato do Holocausto, né? Aqui é um campo de concentração onde judeus eram mantidos, não é? Aprisionados, em trabalho forçado, sem alimentação, né? Num estado de sofrimento muito grande. E a partir do momento que o Papa Pio XII dá a bênção a Hitler, ele está de alguma sorte afirmando que a Igreja Católica naquele momento apoiava essa atitude, não de maneira clara, não é? Mas de certa forma, a partir do momento que escondia essa atitude, apoiava a realização dela. Então, da mesma forma que a gente não deve admitir jamais que cristãos sejam perseguidos pela escolha de caminhar com Jesus Cristo, da mesma forma, nós cristãos também não temos o direito de perseguir ninguém,
de fazer a mesma coisa, né? De ter uma atitude às avessas. Então nós também precisamos, mesmo reconhecendo, né, como disse Emmanuel, que é Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, não apenas neste momento, não apenas nesta era que a gente vive, mas desde a criação do planeta Terra. E aí a ciência mostra-nos que isso denota mais de 4,5 milhões de anos atrás. Já deste momento, Jesus presidiu o processo de criação do nosso planeta, né? Então, mesmo reconhecendo isso, né, e nós o temos como modelo e guia por todo o cabedal de conhecimentos que ele nos passou, e por ser o nosso coordenador, a gente tem ciência clara disso, mas isso não nos dá o direito de sobrepujar aqueles que pensam diferentes de nós, que é o caso dos judeus, que imaginam, que acreditam que na verdade o Messias ainda não veio, o Messias não é Jesus Cristo, Jesus Cristo é um profeta, que o Messias ainda não veio, que eles aguardam a vinda deste Messias. Os muçulmanos, né, que baseiam toda a sua filosofia no pensamento de Maomé, né, registrado no Alcorão, da mesma forma que nós temos o pensamento de Jesus registrado nos Evangelhos, na Bíblia, os muçulmanos o têm no Alcorão, né? E também os africanos com as religiões de matrizes africanas, que muitas vezes são perseguidos também pelos cristãos, né? Nós conversávamos agora há pouco da perseguição que o espiritismo também sofre de alguns segmentos cristãos, né? E estes companheiros que perseguem muitas vezes esquecem que a doutrina espírita é tão cristã quanto o segmento que eles seguem, né? Mas a ideia da purificação, a ideia da unificação de um pensamento de Jesus, como se o ensinamento do mestre fosse propriedade de um segmento específico, não é que tivesse um certificado específico de autenticidade, e que tudo que não é, né, que não representa esse pensamento, que não tem esse certificado de absolutamente dado por quem a gente não sabe, não representa o pensamento de Jesus e deve ser combatido, né? Se o Espiritismo sofreu isso muito, né, no seu início, na década de 40, muitas casas espíritas foram apedrejadas no interior da Bahia, né? Uma cidade aqui chamada Lustosa. O nosso companheiro é Vilásio Menezes, né, que já não está mais entre nós, já partiu para a vida espiritual. O pai dele fundaram uma casa em Lustosa, que é um distrito do município de Teodoro Sampaio, aqui relativamente próximo de Santo Amaro da Purificação. A casa espírita do pai dele, na década de 50 aproximadamente, foi apedrejada por companheiros evangélicos, né? E as religiões de matrizes africanas sofrem isso também com muita frequência, inclusive nos dias atuais, né? Não apenas na década de 40 e 50, mas sofrem isso nos dias atuais, né? Verdadeiras perseguições. Bem, se a gente entende que o cristianismo não deve ser perseguido, Jesus, né, há 2 slides atrás a gente vê, ele já nos alertara de que nós seríamos perseguidos e até odiados por seguirem os seus ensinamentos. Da mesma forma, não é adequado que nós venhamos a perseguir outras pessoas que pensam diferente de nós, né? Que sigam um princípio filosófico, seja ele qual for. Ninguém deve ser perseguido por isso, né? Então, esse ideário do mestre, ele exatamente se aplica em todos os sentidos. Então, a gente não pode jamais utilizar, né, da Bíblia, do ensinamento de Jesus, como uma arma, né? Como uma arma a ponto de tentar dizimar, tentar acabar com segmentos ou pensamentos que pensem diferentes de nós, né? Que pensem diferentes do que o cristianismo nos ensina, que pensam diferentes daquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Então esta é uma postura que a gente, da mesma forma que a gente não acha adequada que seja realizada contra nós espíritas, a gente também não deve realizá-la
contra ninguém. A gente tem que respeitar esse preceito básico, né? Que é um preceito fundamental da justiça divina, que é o livre-arbítrio. Né? Todos nós somos dotados de livre-arbítrio e por isso todos nós temos o direito das nossas escolhas. É evidente que nós somos responsabilizados por elas, né? Em todos os sentidos. Né? Se fazemos boas escolhas, maravilhoso, né? Essa responsabilização será perfeita, né? Para nós. Se fazemos más escolhas também, seremos responsabilizados por ela. Então, é um livre-arbítrio que nos dá a liberdade de fazer as nossas escolhas, mas que também nos chama a responsabilidade pelas escolhas feitas. Então, por isso que a gente tem que seguir isso com muita clareza. E para isso a gente precisa aí dessa tempestade de ideias, né? A gente precisa de muita tolerância, né? Onde fé e religião sejam respeitados, quaisquer que sejam as nossas escolhas, né? A gente tem que ter amor ao outro, ao nosso semelhante, respeitando as suas escolhas, né? Tendo muito respeito à crença alheia, né? Por mais que para nós pareça até estranho essa ou aquela crença, mas a gente tem que respeitar, porque todos nós temos liberdade para isso, né? Para fazer as nossas escolhas. E respeitar a identidade do outro, né? Porque muitas vezes a minha escolha religiosa tem muito a ver com a minha identidade como ser humano, né? E eu preciso respeitar isso, né? A identidade cultural, étnica de cada um. Muitas vezes a escolha pela religião perpassa muito por isso e a gente precisa respeitar isso, né? O importante de tudo é que a base é única, que é Deus, né? Todas essas religiões, todos esses segmentos filosófico-morais, eles levam-nos sempre para uma única origem, que é Deus, né? Nós escolhemos caminhos distintos para chegar até o Pai, mas todos esses caminhos levam até Deus. E aí a gente tem que, por isso, respeitar todas as escolhas que são feitas nesse direcionamento, né? Um verso também lá relatado no livro de Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23, afirmara: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então, a gente precisa ter ciência de que sempre haverá homens que pensem diferente de nós, né? Que muitas vezes tenham má vontade para conosco em relação às suas escolhas, né? Eu me recordo, por exemplo, que quando eu estava no ensino fundamental 2, né? A minha época chamado de ginásio, né? Da 5ª e 8ª séries, né? Hoje chamado de fundamental 2, né? Do 6º ao 9º ano, se eu não estou equivocado, né? E se tiver algum professor aí me corrija. Mas eu tinha uma professora de religião, que ela era católica, apostólica, romana, fervorosa, que eu não podia dizer que eu era espírita. Eu tinha certeza absoluta que se eu dissesse que eu era espírita, eu ia sofrer represálias muito sérias, né? Então, eu não podia jamais, eu escondia que eu era espírita, e já era desde a infância, né? Mas eu tinha que esconder para ela que eu era espírita, porque senão as consequências seriam muito sérias para mim. E ela é uma educadora, né? Ela era uma educadora. Então, ao educador, né? E falo isso porque sou professor também, não no ensino básico, mas no ensino superior. Como educador, eu tenho que entender que a diversidade é o natural, né? E que bom que nós somos diversos, que bom que nós não somos todos iguais, que estamos numa mesma caixinha, que pensamos exatamente da mesma forma, né? Que bom que a gente tem a possibilidade de conhecer tantas correntes de pensamentos diferentes, até para que a nossa escolha seja uma escolha mais
balizada, né? Depois de conhecer tantas outras possibilidades, eu sei exatamente o que é mais adequado para mim, né? É como quando conversava com o Edson aqui antes da palestra, né? Ele falava de um debate que teve com um protestante que tentava evitar a instalação de uma casa espírita numa cidade do interior aqui da Bahia, né? Onde ele convidara o companheiro a conhecer a doutrina espírita, porque na maioria das vezes as pessoas, né, os demais segmentos cristãos, muitas vezes nem conhecem a doutrina espírita, nunca nem sequer folhearam uma obra espírita, mas, no entanto, porque alguém lhes disse que o espiritismo é obra de Satanás, reproduzem esse pensamento, esse ideário, não é? Sem conhecer, sem ter a menor ideia do que seja a doutrina espírita, né? Isso a gente precisa certamente evitar, né? A gente precisa conhecer minimamente para que a gente possa fazer um juízo de valor e aí fazer a escolha, né? E aí essa diversidade nos permite isso. O mundo ser tão diverso é maravilhoso exatamente por isso, porque a gente tem possibilidades de escolha e nós somos os únicos seres inteligentes da criação que temos a possibilidade de escolher. Olha que maravilha, né? Todos os outros seres inteligentes da criação, é bem verdade, né, que a ciência tem mostrado nas últimas décadas que alguns animais chegam a ter não exatamente a capacidade de escolha, mas algo muito próximo disso, né? Que eles têm algum nível rudimentar de discernimento, capaz de escolher o que é melhor e o que é pior para eles. Claro que não muito longe do nível que a gente tem, mas tem alguma capacidade de discernimento. Nós temos total capacidade de discernimento, né? E nós somos os únicos seres da criação divina que têm essa capacidade de discernimento. Então, por isso, a gente precisa utilizá-la da melhor maneira possível, né? E aí, reconhecendo que aqueles que têm má vontade para conosco, né, nós deveremos dar a eles ocasião de provar a sinceridade da nossa fé, né? Ou seja, eu não posso, ante a má vontade do outro, para com a minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida, a minha filosofia moral ou cristã, né, uma vez percebendo claramente a má vontade do outro, eu não posso recuar diante disso, né? Eu não posso então me retrair por conta disso, absolutamente. Eu tenho que mostrar a ele o quanto a minha fé é sólida, né? E aí é sempre bom a gente revisitar Paulo de Tarso, né, quando a gente fala disso, né? Porque se alguém enfrentou desafios para permanecer cristão, para permanecer firme no seu ideal, naquilo que acreditava ser a verdade, essa pessoa foi Paulo de Tarso, né? Óbvio, eu teria outros exemplos, vários, né? Mas como estamos falando exatamente do cristianismo hoje, ele é um dos maiores exemplos que a gente teve. Um homem que enfrentou muitas dificuldades, não obstante sendo um douto da lei, tendo uma posição super privilegiada, abriu mão de tudo isso para sair pelo mundo divulgando o Evangelho de Jesus e sofreu represálias as mais variadas, né? As mais sérias, as mais graves, e no entanto, em nenhum momento ele arredou, né? Em nenhum momento ele recuou dessa sua tarefa, dessa sua responsabilidade. Ele manteve-se firme, né? Que é exatamente isso que Jesus nos incita nesse momento, né? Porquanto o mal que essas pessoas que têm má vontade para conosco venham eventualmente a fazer, redundará em proveito nosso. Por isso a gente tem que lamentar a cegueira deles, mas jamais os maldizer. Então eu tenho que lamentar que alguém tão cristão quanto eu tente me combater como cristão, não é? Como cristão como ele, não é? Não seguindo exatamente o mesmo segmento do cristianismo, mas tão cristão quanto ele, não é? Eu tenho que lamentar se ele entende que eu sou um adversário a ser combatido por ele,
mas eu não devo jamais o maldizer por causa disso, né? Eu não devo jamais o condenar por conta disso. Cristo nos ensina a compreender nessas circunstâncias, como aliás ele mesmo fala aí, né? Lamentais a cegueira, porém não o maldigais. Ele nos ensina a compreender o momento do outro, né? E esse, de fato, é o nosso papel. E aí eu gosto muito desse pensamento do Padre Zezinho, né? Que todos nós que cremos que Deus é Pai, saibamos nos respeitar e nos abraçar. Então aqui a gente vê o índio, a gente vê ali o judeu, a gente vê o budista, o padre, né? A companheira ali que segue uma religião de matriz africana, a freira, talvez aqui um espírita, não sei, né? E é essa convivência que a gente precisa ter. A gente tem pontos de vista diferentes, mas a gente segue o mesmo preceito. Todos nós compreendemos que Deus é o nosso Pai, que nós partimos de uma raiz única, não é? E se nós partimos de uma raiz única, para essa raiz nós somos absolutamente iguais. Independente da cor da nossa pele, da preferência sexual, né, da preferência de religião ou da ausência de religião, não é? A gente tem que compreender que o nosso papel é respeitar as escolhas de todas as pessoas, sejam elas quais forem. Esse é o nosso papel. E o Padre Zezinho chama a atenção disso aí com muita sabedoria, né? Nós precisamos nos respeitar e nos abraçar, sabendo que há diferenças de ponto de vista, mas que não há nada que contraindique a convivência dessa diferença de pontos de vista, né? Nós, seres humanos, temos um grande problema, que é a dificuldade de conviver com o diferente, né? A gente só se sente à vontade para conviver com aquilo que é igual a mim, né? Eu tenho dificuldade de conviver com o que é diferente de mim. E a gente precisa compreender que nós deveremos compreender, viver com o diferente de mim, porque inclusive é a grande chance de aprendizado que nós temos, é convivendo com o diferente. E sob o ponto de vista moral, a gente então, nós espíritas sabemos, né, o quanto aprendemos quando vivemos com o diferente de nós, né? Quando temos a possibilidade de experienciar na vida material com aquele que é diferente de nós. Por mais que muitas vezes isso pareça um desafio grande, muitas vezes é um desafio grande. Mas quanto maior o desafio, maior o aprendizado, é ou não é? Se eu vivo com alguém igual a mim, não é? Se eu convivo no dia a dia com alguém absolutamente igual a mim, se a minha esposa, por exemplo, fosse idêntica a mim, gostasse das mesmas coisas, né? Das mesmas comidas, né? Dos mesmos lugares para viajar, íamos crescer como? Não é? Como é que iríamos crescer? Aí, às vezes, evidentemente, tem uns choquezinhos aqui e acolá, né? Mas esses choques ajudam a crescer. Porque nesses choques, um aprende a respeitar o limite do outro, aprende a ouvir o outro, né? Aprende a respeitar a liberdade de escolha do outro, e aí a gente aprende a ser tolerante. Que esse é o nosso grande papel, sermos tolerantes. Nós vivemos nas últimas décadas uma sociedade muito intolerante, sobre o meu modesto ponto de vista. E com o surgimento das redes sociais, né, para cá, é que esses níveis de intolerância têm aumentado assim absurdamente. Semana passada eu estava vendo num grupo do condomínio que eu moro, uma pessoa colocou uma foto de um ator famoso e aí descreveu, né, inicialmente que alguém havia invadido a casa dele e ele tinha reagido e tinha recebido um tiro e tinha falecido. E embaixo no texto a pessoa coloca que aquilo na verdade foi só a descrição de um filme que ele fez, mostrando a importância da gente não ler
só o iniciozinho da mensagem e acreditar que a gente entendeu tudo sobre aquela mensagem, que a gente tem que ler toda para que a gente saiba o que... Rapaz, uma vizinha a partir de lá, que idiotice, que coisa absurda, o condomínio não é espaço, o grupo do condomínio não é espaço para fazer isso, só falemos das coisas como assim, com uma reação completamente desproporcional, né? Infelizmente as redes sociais elas têm permitido muito isso, né? Nos dias atuais, talvez é a falta do contato direto, talvez, né, que faça com que as pessoas se sintam à vontade para às vezes terem reações muito desproporcionais, né? E isso só tem mostrado que nós estamos caminhando muito na direção da intolerância, sobre todos os pontos de vista, né? E a intolerância é muito prejudicial para nós, porque atrapalha muito a convivência, porque prejudica a convivência como diferente. Exatamente isso que eu estava falando. No momento que eu sou intolerante, eu estou abrindo mão, eu estou rechaçando, mais do que abrindo mão de conviver com alguém diferente que eu estou rechaçando aquilo que é diferente de mim, né? E isso é muito ruim para a gente. E nós espíritas sabemos o quanto isso é ruim, porque nós sabemos que nós somos diferentes na natureza, né? Que não existe um espírito igual a outro, né? Quantos sextilhões, não saberíamos nem delimitar quantos espíritos, né, já foram criados pelo Pai, e ninguém é igual a ninguém. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, né? Isso quer dizer que nós temos a aprender com a experiência de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. E a doutrina espírita nos ensina isso, nos ensina a possibilidade de reconhecer isso, de conviver com isso, e o que é mais importante, de aprender com isso, né? Daí a necessidade da tolerância, né? De tolerarmos um pouco mais o outro, né? Portanto, defenda a sua religião, mas não ataque as outras, né? É óbvio que nós como espíritas vamos defender sempre a doutrina espírita em todos os espaços que nós tivermos, né? Apesar de que eu não pude defender na minha escola, como eu falei aqui anteriormente, né? Mas a gente tem que defender a doutrina espírita onde a gente estiver, né? A gente milita nela, a gente estuda ela, né? A gente entende que ela é a referência ético-moral que nós precisamos para viver nesse mundo. Mas isso não quer dizer que para defendê-la eu preciso atacar um outro segmento religioso, filosófico, moral, absolutamente. A doutrina espírita pode conviver com todos os segmentos, né? No livro que é o Espiritismo, inclusive, Kardec, inclusive, fala isso, que um católico pode ser espírita, que um protestante pode ser espírita, né? Porque como o espiritismo não se encaixa naquele conceito clássico de religião, não é, que tem associação com dogmas, não é, com rituais, e a gente sabe que a doutrina espírita é completamente destituída de dogmas, de ritos, não é? Sob esse ponto de vista, a doutrina espírita não é uma religião como a gente concebe as religiões, porque todas elas, à exceção do espiritismo, têm dogmas, têm rituais. E isso eu não estou falando que ter ritual ou ter dogma é ruim, absolutamente, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a doutrina espírita é destituído de dogmas, né, de rituais. Por isso, por ser uma religião, sob esse ponto de vista, diferente das outras, nada impede, como Kardec nos ensinara no livro que é o Espiritismo, que eu possa ser católico e também conhecer a doutrina espírita, e ser espírita, ser evangélico e vice-versa, não é? Ou seja, o cabedal de conhecimentos que a doutrina espírita reúne não exclui nenhuma outra forma de pensamento. Então nós como espíritas precisamos saber que a gente até deve defender o espiritismo, mas para isso a gente não tem necessidade de atacar nenhuma outra religião para isso, ao contrário, a gente tem que respeitar, né, a escolha do outro, respeitar a base de conhecimento filosófica que foi construída ali, que tem uma história, não é, que tem muitas vezes uma ancestralidade
e que quem sou eu para achar que posso destruir isso com um punhado de palavras, né? Então isso não tem o menor sentido. Então o mestre disse: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. E aí assim, tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, não é pura e simplesmente tome os seus... Bate aí. Astrid. Então, não é pura e simplesmente, eu vou tomar os meus problemas e seguir Jesus, porque no adágio popular, essa expressão carregar a sua cruz tem muito a ver com carregar os seus problemas, né? Carregar as suas dificuldades, né? Carregar as suas dores. Não é isso que Jesus diz aí, né? Esse conceito até cabe nisso, né? Até cabe nisso. Mas não foi isso que o Mestre Jesus quis dizer, né? Quando ele disse: tome a sua cruz aquele que ele quiser seguir. Assuma-se como ser que você é, não é? Tome aquilo que você é, reúna o seu cabedal de conhecimentos, reúna a sua essência e siga-me com a sua essência. É óbvio que nessa sua essência tem tudo isso que a gente falou. Tem os problemas, tem as dificuldades, tem as angústias, mas também tem as alegrias, não é? Tem a evolução espiritual, tem o cabedal de conhecimentos que a gente já conseguiu reunir ao longo de todo esse tempo. Então o que Jesus quis dizer com essa frase é: se de fato você compreende que deve me seguir, vem por inteiro. Não é? Vem por inteiro. Sede inteiro e segue-me de maneira inteira. Não me segue pela metade. Não é? Não me segue circunstancialmente. Não é? Não me segue quando for conveniente. Não, Ele te quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Então é exatamente por isso que Ele disse: toma a tua cruz, aquele que me quiser seguir, vem e segue-me, né? Pode passar a próxima, por favor. Ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o negue-se a si mesmo aí você sabe que você tem pendores para o mundo material. Todos nós temos, não é? Todos nós temos os nossos pendores à vida espiritual, até porque temos milênios e milênios, né, vivendo sobre a crosta, se não do planeta Terra, mas de outros planetas, vivendo experiências materiais, e tantas experiências materiais vividas muito mais para as necessidades do corpo físico do que do espírito, fazem com que a gente valorize muito ainda as nossas tendências, as nossas inclinações à vida material. No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, isso é natural. A gente precisa hoje, já estamos num estágio de despertamento da consciência que nos permite perceber que o caminho não é exatamente esse, né? Como dissera Giovanni Borges de Souza para um artigo da revista O Reformador, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então a gente precisa ter essa consciência. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material, não o inverso. Nós não somos seres materiais que têm um espírito. Não é assim. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material. Que a gente sabe que enquanto aqui estamos, nós precisamos vivenciar as necessidades da matéria. Isso é absolutamente essencial. Senão a gente não consegue se sustentar na encarnação, né? A gente não consegue, se a gente não cuidar do corpo devidamente, se a gente não se alimentar devidamente, mas também se a gente não tiver lazer, se a gente não tiver higiene mental, né? Se a gente não tiver todos esses elementos, a gente não consegue viver bem, é evidente. E a tendência vai ser a gente abreviar a nossa encarnação. Mas a gente não deve se entregar completamente às necessidades materiais, esquecendo completamente do espírito. Essa é a grande questão. Então, se a gente age assim,
É por isso que Jesus disse que negue-se a si mesmo nesse aspecto, né? Porque a experiência que ele propõe para a gente é uma experiência espiritual, essencialmente espiritual. E se eu estou completamente imerso na matéria ainda, se eu acredito que a matéria é o caminho e depois da matéria não existe muita coisa para além, eu preciso negar a mim mesmo, realmente, né? Eu preciso entender que é diferente, que o caminho, a trajetória é diferente. Para seguir Jesus, a trajetória é diferente, eu preciso seguir diferente. Então, nesse sentido, né, negue-se a si mesmo para seguir em frente. E essa gravura aqui, ela faz parte de uma história que vocês encontram com muita facilidade. Muitos de vocês já devem ter visto ela. Essa história conta, essa gravura conta a história de um cidadão que certa vez sonhara que um dia ele estava diante de Jesus, várias pessoas estavam diante de Jesus, e Jesus virou para essas pessoas e disse: olha, escolhe a tua cruz e segue em frente. E aí as pessoas escolheram suas cruzes, uns escolheram uma cruz pequenininha, outros escolheram uma cruz intermediária, e para eles sobrou uma cruz enorme. E Jesus disse: segue em frente que você vai encontrar o teu caminho. E aí as pessoas foram puxando as suas cruzes. E ele via que quem carregava uma cruz pequenininha passava correndo na frente dele e ele se matando lá, carregando a cruz enorme. Isso não é possível. Desse jeito eu não vou chegar. Eu tenho que dar um jeito nisso aqui, porque eu não vou chegar. E aí ele anoiteceu, pararam para repousar, para na manhã seguinte, logo cedo, saírem. Ele disse: já sei o que eu vou fazer, já encontrei a solução do meu problema. Durante a madrugada eu vou lá e troco a minha cruz por uma cruz menorzinha. E aí eu me mando na frente e quem pegar essa cruz enorme vai ficar para trás. E assim ele fez. Acordou antes de todo mundo, foi lá e pegou uma cruz pequenininha e abandonou a dele lá. E aí, quando começou a caminhada de novo, ele partiu na frente, felicíssimo da vida pela troca que fez. Só que chegou em um dado momento, tinha um riacho. E as pessoas precisavam colocar a sua cruz de uma extremidade do riacho à outra para poder passar por cima e seguir em frente. Quando ele foi colocar a cruz dele, quem disse que cabia? Não cabia. As outras pessoas estavam carregando cruzes maiores, colocaram suas cruzes lá e passaram por sobre a cruz, pegaram do outro lado e seguiram andando. E ele permaneceu do lado de cá, porque a cruz dele não era suficiente. Se ele botasse, caía lá embaixo. Cada um na sua, né? Não tem jeito, né? E a doutrina espírita veio mostrar isso para a gente ainda com mais força. Não adianta. Eu não posso, não é? Nesse aspecto, carregar a cruz do outro. Eu não posso ser o outro. Eu não posso fazer pelo outro, né? Fazer, que eu estou dizendo, no sentido de tentar carregar a sua história por ele. Eu não posso. Eu posso ajudá-lo a carregar, a ele carregar. Posso ajudar com apoio, com palavras, com abraços, não é? Com apoio constante. Mas fazer o que cabe a ele, eu não posso. Não adianta. Eu posso ser o super-homem. Eu não vou conseguir fazer. Cada um tem a sua trajetória traçada, que a doutrina espírita nos ensina, né? Lá no planejamento encarnatório, antes de retornarmos no planeta Terra, nós escolhemos as nossas trajetórias e cada um escolheu a sua. E a gente tem que seguir a nossa. Eu não posso abandonar a minha para seguir a do outro. Não vai dar certo. Vai acontecer exatamente o que aconteceu com esse rapaz, né? Então, por isso, carrega a tua cruz e segue, tem esse preceito. Suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Não é isso, gente. Acho que isso resume tudo o que este ensinamento nos traz, né? A gente precisa suportar corajosamente as tribulações que a escolha pela fé muitas vezes nos causa.
o que os verdadeiros cristãos fizeram lá no início, não é? Aqueles que a gravura demonstrou que foram devorados pelos leões, não é? No Coliseu Romano e nas arenas de Roma, não é? Isso muito aconteceu. E muitos deles poderiam ter se desviado disso, né? Poderiam ter fugido, corrido, né? Renegado Jesus, né? Como aliás acontecera com Pedro, inclusive, né? Jesus avisou a ele, né? Até o amanhecer, Pedro, tu me renegarás 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles outros, não. Né? Foi preciso dar a vida, eles deram. Né? Se o sacrifício foi esse, eles fizeram por isso. Eles deram a vida por isso. Né? Mas não renunciaram. Né? Porque eles entenderam que era para eles a vida espiritual o centro, o cerne de tudo. Eles compreenderam que a vida material é transitória, que os benefícios da vida material completamente transitórios. Eles entenderam isso, gente. A mesma coisa Francisco de Assis entendeu isso. Tem um filme 30 anos atrás, Francesco, que retrata a vida de Francisco de Assis de uma forma incrível. Era de família rica, tinha de tudo. Poderia desfrutar de uma vida maravilhosa lá no século XII, onde ele viveu, na Itália, e resolveu abrir mão, abdicar de tudo, absolutamente de tudo, para servir o Mestre Jesus. Então, almas assim que entendem o segredo da vida, né? Que entendem que, na verdade, eu preciso viver a experiência material, mas eu não sou matéria, eu sou espírito, e eu preciso dedicar minha vida espiritual. É exatamente isso que Jesus falou. E aqueles que, né, renunciam a Ele, né, para viver a realidade da vida do mundo material, acabam já tendo a recompensa no próprio mundo material. Só que a vida material é transitória, né? Nós somos eternos, do ponto de vista do espírito, da matéria, nós temos limites, não é? Nós pereceremos. E aí, eu tenho a recompensa, mas aí quando o corpo perece, que recompensa fica? Nenhuma, não é? Mas se por outro lado, eu dedico minha vida espiritual, eu compreendo que o grande valor está na vida futura, tudo é diferente. Ainda que as dificuldades sejam grandes na realidade da vida material. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Vamos estar lá em Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então, e isso a gente só consegue quando a gente tem maturidade espiritual, quando a gente alcança a maturidade espiritual. Só assim a gente consegue compreender que a tribulação, ela também é benéfica, né? Porque ela produz a paciência, que produz a experiência, que por sua vez produz a esperança, que certamente apontará destinos diferentes para nós, né? E aí, como disse o mestre, mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa, né? Então, a gente já discutiu isso, eu não vou nem retomar, mas é uma escolha que a gente faz. Como tudo na vida, a gente escolhe, né? Então, eu tenho uma escolha. Se eu escolho a vida material, eu tenho a recompensa na vida material. Cessar da vida material, cessam-se as recompensas. Se eu escolho a vida espiritual, aí a tendência é que essa minha escolha me promoverá uma recompensa mais perene, porque será a recompensa da melhoria na vida espiritual. Então, como disse o Richard Baxter,
o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Né? Então, todas as dificuldades, todas as intempéries que a gente viver na vida material, elas podem ser recompensadas se a gente escolheu o crescimento espiritual, porque a vida material é transitória. Mas se eu faço a escolha às avessas, lamentavelmente, vai dar mais trabalho para recuperar. Né? E aí, com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Como Jesus inquire, relatado por João, no capítulo 12, versículos 25 e 26. De que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? De que adiantaria? Adiantaria de alguma coisa se quando eu perder o corpo material, por mais que eu ganhe o mundo inteiro, mas vai chegar o momento onde eu perderei o meu corpo material, né? De que adianta ganhar tudo isso e perder-se a si mesmo, não é? A gente precisa refletir muito sobre isso, pelas escolhas que muitas vezes nós fazemos. E aí, para finalizar, companheiros, reforçando todo esse pensamento que o Mestre Jesus trouxera para nós: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Então, que fique esse pensamento, que sirva de base para a nossa reflexão, evidentemente, revisitando os itens 17 a 19 do capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine e que permita que, ao retornarmos aos nossos lares, nós possamos dividir com aqueles que lá se encontram essa mesma energia de paz e tranquilidade que nesse momento nós escutamos. Foi um prazer retornar. Um grande abraço a todos.